Dia, passemos ao espaço do grande expediente. Primeira vereadora inscrita. Declaração de líder do vereadora Tatiane Frisso. Vereadora Tatiane Frisso na tribuna. Testando, bom dia. Agora sim, vamos lá. Então, senhora presidente, nobres pares, colegas vereadores, aos que nos acompanham aqui no plenário da Câmara, sejam sempre muito bem-vindos, e a todos que estão em casa e também nas redes sociais. Bom, eu quero aproveitar o meu último grande expediente do ano, né, desta legislatura, para fazer uma prestação de contas, para me despedir, falar um pouquinho de como foi essa experiência incrível, né, de ser vereadora por 2 mandatos na segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. É motivo de muito orgulho para mim. Então, eu queria mostrar um pouquinho para o pessoal o que fizemos, né, ao longo do ano, e vou começar falando de um tema que certamente tem meu coração, que foi a Frente Parlamentar de Conscientização e Defesa dos Direitos dos Autistas, o quanto nós evoluímos aqui no município desde que esta Frente Parlamentar foi montada, né, e ela iniciou com 5 vereadores, após ela dobrou de tamanho, né, nós temos 10 vereadores que participam da Frente Parlamentar, e agradecer demais o colega, né, Douglas, que é o assessor da Frente Parlamentar, fez um trabalho incrível, né? Sempre recebendo as famílias, né? Ouvindo as demandas, encaminhando. Foram inúmeras as reuniões que fizemos com secretária de Educação, secretária de Saúde. Sempre encontramos no Poder Executivo Municipal, e aqui a gente precisa agradecer o prefeito Adilode Domênico, o vice Paula Iores, porque sempre encontramos no Executivo abertura para falar, abertura para levar as nossas reivindicações. E foram inúmeras as ações que nós fizemos, né? Quem está acompanhando aí de casa pode observar, né? Nós fizemos uma campanha linda chamada Até Abraça. Essa campanha ela teve como principal objetivo, né, fazer com que as pessoas fizessem a CIP-TEA. A CIP-TEA, que é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. E por que é tão importante, vereador Velocino? Quando essas mães me procuraram para falar das dificuldades que elas tinham com relação aos atendimentos no município de Caxias do Sul, a primeira pergunta que eu fiz para elas foi: quantos autistas nós temos no município de Caxias do Sul? Ninguém sabia esse dado. Então, a gente, né, consultava na educação municipal, a SMED tinha um número, né, mas na saúde tinha outro número. E através da carteirinha, a gente consegue, de fato, ter uma real dimensão, muito embora, eu preciso dizer aqui, né, nós temos ainda uma quantidade enorme, né, de pessoas com TEA que ainda não fizeram a sua carteirinha. E Caxias do Sul, quando nós lançamos a campanha, tinha apenas 77 carteiras. Após, né, toda a mobilização que nós fizemos na imprensa, nas escolas, unidades básicas de saúde, a gente conseguiu integrar poder público e privado na divulgação dessas ações. Hoje, Caxias do Sul é o 2º município do estado que mais tem emissões de carteiras, e para nós que somos agentes políticos, isso é fundamental, porque nos dá uma dimensão dos desafios que nós temos, né? E a partir desses dados, desses números, a gente consegue planejar a política pública com maior eficiência, né? Então, essa, né, a campanha Até Abraça foi uma das ações, mas sem dúvida alguma a ação que eu mais me orgulho e que foi capitaneada pela Frente Parlamentar foi a criação de um espaço específico para atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, né? A Frente Parlamentar, ela nasceu disso, dessa necessidade de nós termos um local que atendesse, né, com múltiplos profissionais, essas crianças e as suas famílias. E aí nós tivemos a sensibilidade do Poder Executivo, né, para fazer o Centro de Autismo. Centro de Autismo que atende mais de 80 crianças e suas famílias, né, com vários profissionais da saúde, da educação, e de lá para cá a gente teve inúmeros avanços
importantíssimos, né? Então, o Centro de Autismo foi uma conquista da gente enquanto frente parlamentar, fomentando, trazendo sempre a necessidade deste assunto. E eu poderia citar aqui inúmeras outras ações, nós estivemos também, o vereador Felipe nos auxiliou com isso, a questão, né, do autismo nos estádios de futebol. A gente fez conversas, né, para que as pessoas pudessem frequentar esses espaços, que os espaços fossem adaptados. E aqui mesmo na Casa Legislativa, né, presidente Marisol, nós temos abafadores. Então, essa pauta da inclusão, de levar a acessibilidade para as pessoas com autismo, ela é importantíssima, e eu teria inúmeras, né, ações para pontuar aqui, referente ao trabalho da frente parlamentar. Mas, né, para, enfim, conseguir utilizar o meu tempo e falar das outras ações também, quero falar de um projeto muito importante, que também tem o meu coração, e que eu acho que nós, enquanto vereadores, precisamos fomentar, precisamos fazer. Eu sei que muitos vereadores, muitos colegas aqui, né, têm essa atuação comunitária, estão nos bairros, né, fazem parte do dia a dia da população, verificando quais são as dores, né, próximos à sua base, e isso é importantíssimo, né. O projeto Comunitate, ele é um projeto em que a vereadora vai em loco verificar quais são as necessidades da população e encaminhar demandas, né. Eu, se não me falha a memória, acho que quando consultei, eu era a terceira vereadora entre os 23 que mais fez indicações de melhorias pontuais, né, nos bairros, seja questão referente, né, às vezes a uma faixa de pedestre, um buraco que precisa de um conserto, uma pavimentação comunitária, várias reuniões falando sobre regularização fundiária, né, mas mais do que uma reunião para ir lá e falar, reuniões que foram de fato efetivas, graças, né, ao Poder Executivo, que enviou a esta Casa Legislativa um projeto para que se pudessem fazer as regularizações fundiárias. Então, o Comunitate, ele é um projeto simples, mas que esteve presente na vida, né, de boa parte da população. Estive fazendo um levantamento, foram mais de 86 bairros, vereador Fantinel, em que eu estive, né, verificando em loco situações com a população. Então, são inúmeras as situações, desde problema de drenagens, né, até a parte de pavimentação, e a gente acaba celebrando e ficando muito feliz, né. Também queria dar um destaque para uma obra que a gente lutou muito para que acontecesse, ainda no governo anterior ao governo Adiló, e que, aliás, era uma pauta da época, né, do nosso querido amigo, à época vereador Neril Carteiro, a questão da obra lá de drenagem no Sagrada Família, né. Mais de 20 anos a comunidade esperando. Cada chuva que tinha, eram inúmeros os alagamentos, né. Eu conheci o senhor Davi, que alugava a parte de baixo da casa, perdeu, né, os locatários, porque cada vez que chovia, alagava tudo. Então, uma obra aguardada há mais de 20 anos pela comunidade, e que nosso secretário de obras, né, Samay, prefeito, tiveram a sensibilidade de entender que era necessário um investimento ali. E eu vibrei muito junto com os moradores quando, de fato, né, nós tivemos a licitação, a empresa ganhadora, e a obra já foi executada, graças a Deus. Neste ano que nós tivemos aquele período de chuvas intenso, que devastou boa parte do estado, as moradias ali do Sagrada Família não foram afetadas, né? Então, foi, sem dúvida alguma, uma ação muito importante, e que trouxe muita qualidade de vida para as pessoas. Outra pauta extremamente presente no meu mandato, né, e que os colegas sabem o quanto eu gosto e o quanto é importante que nós estejamos falando a respeito disso, e além de falar, propondo ações, campanhas, projetos de lei, são as questões que envolvem as mulheres, né? Ano passado eu estava como procuradora da Procuradoria Especial da Mulher. Sempre disse o quanto eu me orgulhava, né, nesta Casa Legislativa, de, junto com as demais colegas vereadoras aqui da casa, nós, independente de questões político-ideológicas, de partido, sempre que nós sentamos para falar sobre ações afirmativas, sobre ações necessárias de combate, de enfrentamento, de promoção à saúde da mulher,
sempre estivemos juntas, né? Porque certamente as nossas similaridades são maiores do que aquilo que nos diferencia. Eu vou precisar de uma declaração. Declaração de líder para a bancada do PSDB. Declaração de líder bancada do PSDB. Continua com a palavra a vereadora Tatiane Frisso, na tribuna. Obrigada, vereador. Então, aqui algumas das ações, né, foram inúmeros os projetos de lei. Meu primeiro projeto de lei, na realidade, nesta Casa Legislativa, ele garantia, né, vagas de educação infantil para filhos e filhas de mulheres em situação de violência doméstica, ou seja, isso passa a ser também, né, avaliado pela SMED quando há solicitação de vagas no município de Caxias do Sul, porque a gente entende que precisa proteger essa mulher, mas que precisa garantir que os filhos, as filhas dessas mulheres estejam protegidos na educação infantil e que elas tenham acesso. Esse foi um entre vários projetos, né? Destaco também a questão do fundo que nós criamos, né? Além de criar o fundo dos direitos das mulheres, a gente conseguiu uma emenda no valor de R$100 mil para que sejam feitos projetos, né? E isso fica sob gerência do nosso Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, para que a gente tenha projetos que venham desde a parte de qualificação profissional, para que a gente possa ajudar as mulheres que não estão, né, trabalhando, que não têm autonomia financeira a se colocarem no mercado de trabalho, até mesmo, né, porque não a parte de buscar tratamento para os homens que agridem, porque infelizmente a gente sabe que comportamento passado é preditor de comportamento futuro, né? Então a gente precisa também não apenas trabalhar com essa mulher para que ela tenha autonomia, para que ela quebre o ciclo da violência, mas a gente precisa, né, dar atenção para esse homem, né, fazer com que ele compreenda esses mecanismos e que no futuro ele não seja um agressor numa outra relação. Então o fundo, né, que foi criado por uma iniciativa minha, aprovado por unanimidade desta Casa Legislativa, já conta com R$100 mil, emenda esta da deputada Denise Pessoa, a quem a gente certamente agradece e que sabe que vai fomentar outros projetos. Também participei, representando esta Casa Legislativa, de um fórum em que a gente discutiu, né, o enfrentamento à violência doméstica e consegui, né, realizei, digamos assim, o sonho de conhecer em pessoa a Maria da Penha, de ouvir da boca dela a história, o que ela passou, o que ela viveu, e acho que para mim, que luto muito por essa pauta, foi de extrema importância, né? Entre várias outras ações que fizemos, junto com a Procuradoria Especial, com as colegas, estivemos nos estádios de futebol, levando uma faixa, levando a nossa mensagem, entregando material, né? E trabalhando também com os homens, porque não, essas questões que envolvem a violência. Então, para mim, foi um momento de grande alegria, né? Retomamos também um projeto importantíssimo, chamado Nossas Vidas Importam, porque os índices de feminicídio aqui na Serra Gaúcha, infelizmente, ainda são muito elevados. A gente precisa continuar, e eu sempre disse que eu seria muito feliz, né, colegas vereadores, se eu não precisasse mais estar falando desta pauta, se nós tivéssemos, de fato, superado essas dificuldades, mas a gente certamente ainda precisa, né? Então, retomamos esse projeto em que a gente vai nas empresas, vai nas unidades básicas de saúde, vai nas escolas, né, falando a respeito das questões de violência, né? Inclusive, fizemos uma parceria à época, quando eu estava como presidente da PEN, junto à vereadora Marisol Santos, que presidia a escola do Legislativo, em que a gente levou um material mais leve, para adolescente mesmo, com quadrinhos, assim, uma coisa mais descontraída, né? E a gente pôde debater, então, a Lei Maria da Penha em miúdos, né? Uma edição aí que foi feita especialmente para o público jovem, e a gente conseguiu levar isso de uma forma mais leve, para tornar isso atraente para esse público. Agosto Lilás, também uma lei de minha autoria, que a gente fomenta uma série de ações que vão desde o combate à violência doméstica até empreendedorismo feminino, saúde da mulher, e a gente faz uma série de ações, né? Eu brinco que um dia o Agosto Lilás será tão famoso quanto o Outubro Rosa, mas nós já temos uma série de ações acontecendo, e eu sempre falei da importância, vereadora Rose, nós aqui estamos propondo leis, mas a gente não pode ficar de braços cruzados esperando que apenas o executivo
faça a lei acontecer, né? Então, eu sempre tive muita responsabilidade e com todos os meus projetos sempre fomentei ações, né? Nunca esperei que as coisas acontecessem, sempre busquei, sempre envolvi pessoas, entidades. E aí, então, fica o registro das ações do Agosto Lilás que a gente fez e que foram incríveis. Uma outra paixão minha e que começou muito antes de pensar em estar na política, certamente é a questão da bicicleta, né, vereador Velocino? O senhor sabe que eu estava sempre nas colônias pedalando e eu pensava muito comigo mesma, poxa vida, né, mas se eu faço 40, 60 quilômetros para pedalar num final de semana a lazer, né, por que é que eu não faço 5 quilômetros para ir para o meu trabalho, né? Então, a gente começou uma série de ações para fomentar, né, o plano de mobilidade urbana. Nós reivindicamos ciclovias, ciclofaixas, que o trânsito olhasse sim para o ciclista, porque um ciclista a mais no trânsito significa um carro a menos. Eu vejo aqui o Marchioro, que inclusive participou de diversas reuniões e audiências, debates que nós fizemos, e agora com o plano de mobilidade urbana aprovado, eu tenho certeza, né, que na próxima legislatura os vereadores que aqui estiverem precisam ficar atentos à execução, né? O plano, ele dá as diretrizes. Nós, enquanto fiscalizadores do Poder Executivo, papel este dos vereadores, precisamos garantir que ele seja posto em prática. Mas foi, sem dúvida alguma, né, um avanço importantíssimo. E por iniciativa minha e dos colegas também que participaram, nós tivemos uma comissão temporária da bicicleta, né? À época eu até me lembro que um colunista disse que seja efetiva, né? Então ela foi efetiva, tanto é que nós fundamos a União de Ciclistas Caxienses. Hoje é uma entidade constituída, um CNPJ que representa os ciclistas em todas as ações, né, que envolvem trânsito, mobilidade. Inclusive, né, nós conseguimos uma cadeira para que a única estivesse ali participando do conselho e debatesse, né, as ideias e também buscasse estar representado. Então, além dessas vitórias para o ciclismo, né, também fomentamos, em parceria com o vereador Felipe Gremelmaier, né, a questão dos roteiros de cicloturismo, Felipe, que infelizmente não conseguimos inaugurar, a previsão era, né, para este fim de ano, não conseguimos, devido ao volume de placas, né, e elas seguem uma série de normativas da ABNT, mas um projeto que já está estruturado. Caxias do Sul vai inaugurar em breve 3 roteiros de cicloturismo. Acho que o vereador Scalco, inclusive, ajudou buscando emendas para viabilizar. Obrigada, a gente sempre reconhece todos aqueles que auxiliam. E provavelmente ano que vem Caxias do Sul esteja inaugurando esses roteiros de cicloturismo. E eu tenho absoluta certeza e convicção de que isso vai ser um passo muito importante para o município e para que a gente pense, né, o turismo de uma forma regional, não apenas Caxias do Sul, mas que a gente pense também, né, em outros municípios, nessas interligações que vão acontecer. Também participamos, né, do Desafio Pedal Caxias. Eu sou autora do projeto de lei que colocou o Desafio Pedal Caxias no calendário oficial do município de Caxias do Sul, que significa que o poder público agora passa a dar estrutura e auxílio, né, para que esse evento aconteça. Na 5ª edição deste ano, estivemos em Vila Oliva pedalando por lugares incríveis. Foram mais de 500 ciclistas que participaram, mais de 30 municípios vizinhos que estiveram em Caxias do Sul, que acamparam, utilizaram estrutura de restaurante, hotel e que vieram se desafiar aqui nesses morros e vales de Caxias do Sul com paisagens belíssimas. Então é uma forma assim importante da gente estar fomentando, né? A Única também conseguiu, né, com os valores arrecadados na inscrição do Desafio Pedal Caxias, fazer entrega de bicicletários em escolas, em parques, em locais públicos, como uma forma de fomentar infraestrutura para o ciclista, né? Então esses paraciclos já estão instalados. E se tem algo que eu me orgulho bastante, diria que é uma das minhas ações favoritas nesta legislatura foi a criação da Comissão de Acessibilidade, né? Algumas mães me procuraram muito preocupadas,
né, dizendo, Tati, o que é que acontece, né, quando encerrar o ano e se você não se reelege, o que que acontece com a frente? E eu disse, olha, gurias, eu tenho compromisso com vocês de, enquanto estiver aqui eleita, trabalhar pelas pautas, né, de acessibilidade, mas eu sempre soube, né, que eu trabalhei um pequeno recorte da pessoa com deficiência, que é a deficiência intelectual. Mas haviam várias outras deficiências. E esta Casa Legislativa não tinha uma comissão permanente que trabalhasse todas as deficiências, física, intelectual, auditiva, visual. E aí a gente encontrou, né, a disposição dos colegas vereadores, e eu agradeço a todos que votaram favoráveis, né, para que a gente tenha esta comissão permanente garantindo o protagonismo da pessoa com deficiência aqui na Câmara de Vereadores. Bom, infelizmente o meu tempo se esgotou, eu vou ter que encerrar, não conseguirei dar os apartes, mas quero dizer que foi uma grande honra, um privilégio estar com cada um de vocês aqui nesta Casa Legislativa. Me despeço com muito carinho de todos. Obrigada por todos os ensinamentos compartilhados aqui. Eu sempre disse que a gente aprende muito mais na diferença, na discussão de ideias, né, do que na concordância. Então, a todos aqueles com quem eu divergi, a todos aqueles com quem eu concordei, sempre com muito respeito, obrigada, porque vocês também fazem parte dessa construção, desse mandato, né, que entregou tanto para Caxias do Sul e do meu crescimento pessoal enquanto pessoa. Desejo a todos um excelente mandato na próxima legislatura e sigo trabalhando aí por Caxias do Sul e pelas pautas que eu acredito de outras formas também. Muito obrigada, presidente.